Tamo junto. Quanto tempo que eles gastaram aqui? 27 minutos, eles carregaram tudo. Diário de um clã. Eu comprei os negócios aqui ontem aqui. Esqueci de arrumar aqui dentro, né? Mas tá de boa, hein? Agora eu dou um grau nisso daí. Vamos colocar o óculos aqui, porque a gente não vai precisar mais. Tá meio nuviado. Só dar meia rezinha aqui agora pra gente sair, né? 15 horas e 43 minutos, temperatura 17 graus. Prancha vazia. E vou continuar lá a nossa história que eu tava contando, né? Causos do Clã, né? Eu tinha parado na casa lá do bendito senador Canedo, né? No cu dos mundos. Como eu tava falando, né? O povo pensa assim, não, comprou uma casa, né? Que felicidade, né? Pra mim foi uma tristeza aquela casa lá. Foi uma grande tristeza, né? Que complicou minha vida pra caramba, né? Mas pra caramba, né? Nessas idas e vindas da escola, né? Eu vinha aqui de 4 horas da manhã, tinha um pessoalzinho que se reunia no ponto de ônibus ali onde eu pegava o ônibus, né? E eles usavam um jalequinho amarelo, né? Escrito popular, né? Opa, tá verde aqui, eu tô parando. Que era o jornal da cidade, né? E nessas viagens aí, né? Eu de mochila de escola, né? Chinelona no pé, pezão todo sujo de poeira, né? Comecei a fazer amizade com esse pessoal, né? Que ele trabalhava, né? Vendia jornal na rua, né? E muitas vezes quando eu tava indo, eu ia com eles. Não, 90% das vezes, né? 100% das vezes eu ia com eles. E quando eu tava voltando, muitas das vezes eu encontrava com eles ainda, né? Porque era o horário que eles acabavam, né? Mas a maioria era molecada igual eu mesmo, assim, né? 10, 12, 15, né? Era a média de idade do pessoal que ia vender jornal, né? Acabou o ano da escola, né? Consigo trocar de escola, né? Acho uma escola ali naquela merda daquela cidade ali, né? No senador Canedos. Acho que eu errei aqui, vamos pegar a faixa pra cá, ó. Achei uma escola, aí eu passei a estudar de noite, né? Minha mãe teve que assinar porque eu era muito pequeno, né? Eu estudava numa classe lá nessa cidadezinha que era só com marmanjo, né? Tipo, eram uns caras barbudo, grande, né? O povo velho da porra, e eu ali com 12 anos, né? 11, 12 anos, né? Estudava de noite, né? Aí nessa que eu estudava de noite, né? Eu lembrei desses pessoalzinho lá, né? Que vendia jornal. E eu comecei a vender jornal também, né? Eu falei assim, me leva lá pra mim trabalhar também, né? E era a idade que eu tinha, né? 12 anos ali, né? Praticamente, aí eu levantava todo dia 4 horas da manhã, pegava esse jalequinho amarelo meu, né? Ia lá pro ponto de ônibus, né? A gente não pagava naquela época. Ia ali pro centro, ali perto do Jardim Zoológico, né? Onde tem ali em Goiânia ali, né? Lagos das Rosas ali, que chama ali o lugar. E pegava o jornal pra vender. Aí eu ia ali pra um cruzamento que chama T7 com a Mutirão. E ficava em pé ali vendendo jornal, né? Que era que eu tirava, foi dali que eu tirei dinheiro do meu primeiro tênis, né? Foi dali que eu tirei o dinheiro da minha primeira, sei lá, bicicleta. Que eu comecei a comprar algumas coisas, né? Mas ganhava assim, acho que R$3 no dia, R$4, às vezes 10, né? Era muito pouco, né? Mas que dava, né? Tipo assim, juntava hoje, juntava amanhã, ia juntando aquelas merrequinhas ali, né? Ia lá no camelódromo, né? Naquelas feiras lá pra comprar alguma coisa pra mim, né? Pra mim era muito, né? Era top, né? Pra mim era o começo da minha independência, né? Esse trânsito aí que eu não tô gostando. Aí chegava em casa, né? Meio-dia alguma coisa, dormia um pouco ali, né? Meio-dia, até mais tarde, né? Porque era longe, né? 1 hora, 2 horas da tarde, dormia um pouco, né? Comia, levantava e ia pra escola, né? Que estudava de noite, né? Nisso aí a gente achou, né? Pô, né? Começou, né? Tá com a escola perto ali, arrumou um trabalhozinho, né? Vai ficar legal. Não! Nesse meio tempo aí, nesses 2 meses, 3 meses, a minha mãe com esse homem, eles encontraram a casa
do outro lado de Goiânia pra comprar. Melhor, casa melhor, né? Casa de conjunto também, né? Mas a casa era melhor. Eles acharam um acordo lá, acho que na época eles tinham uma Paraty, um carro assim, né? E o cara pegava a Paraty e umas 2 galinhas e não sei mais o que, e dava a casa, né? Eles foram lá e compraram a casa, né? Praticamente, a minha escola era aqui, né? A primeira do Novo Horizonte era aqui e eu morava lá, né? Aí o que eles fizeram? A minha escola que era aqui, essa outra casa era aqui, né? Mais longe ainda, né? Chamava setor Garavelo lá, né? Garavelo Park. E eu morando lá na casa do caralho, né? Minha mãe praticamente mudou, né? Me deixou lá, porque aí eu não podia trocar de escola. Eu não podia voltar ali pro Novo Horizonte, onde eu estudava, né? Porque como eu tava no meio do ano ali, eu não tinha como trocar, né? O que aconteceu de novo? Eu fiquei lá, né? Nessa casa, nesse Senador Canedo. E eles mudaram, né? Minha mãe, que esse homem que mudou pra esse Garavelo Park, que era longe pra porra. Se a escola do Novo Horizonte era longe que esse Senador Canedo, do Senador Canedo pra esse Garavelo Park era mais longe ainda, e precisava de mais ônibus pra chegar, né? Aí tinha semana que eu ia, né? Eu ia vender jornal, ia um pouco lá na casa da minha mãe e voltava lá pro Canedo, que a minha tia morava do lado, né? E a casa tinha ficado lá porque tava pra vender, né? E eu fiquei dentro da casa sozinho, né? E eu voltava lá pra esse Senador Canedo porque eu tinha que estudar de noite. Tipo, saiu do Novo Horizonte pra ir lá pra casa do caralho e eu tinha que voltar pro Novo Horizonte estudar, já tinha ficado ruim, né? Eles mudam do Senador Canedo e vão pra esse outro bairro lá na casa do cacete, que era 3 vezes mais longe ainda. E a escola minha tinha ficado lá e não dava pra me trocar. Aí eu ficava um pouco na minha tia, ficava um pouco lá sozinho na casa, ficava um pouco na casa da minha mãe, porque aí era longe, né? Porque não dava pra fazer tudo, né? E eu ainda trabalhava ainda, né? Às vezes chegava atrasado na escola, às vezes não dava nem pra ir na escola, né? Por causa das distâncias, né? Era muito longe, né? Tinha vez que eu saía de lá de manhã cedo, né? Às 4 horas da manhã, ia vender jornal, né? 4h30 ali, pegava o ônibus, ia vender jornal, vendia jornal até 1 hora da tarde ali. Pegava 2 ônibus, né? Subia lá pra esse Garavelo Park, né? Assim, né? Tipo, ia lá pra esse Garavelo Park, ficava um pouquinho lá. Depois eu tinha que correr pra pegar 10 ônibus, né? Fazer 10 horas de viagem pra chegar na escola às 7 horas, né? 6h30, 7, né? Era o horário que ele entrava, né? Às vezes chegava atrasado, 8 horas, entrava na escola, estudava até ali 11 horas ali. E era o tempo de chegar se arrastando em casa pra dormir pra 4 horas da manhã levantar de novo. Minha vida era isso daí, tipo, era pulando assim de casa pra casa, de ônibus pra ônibus, tipo, era um inferno, cara. Era uma bosta, era uma bosta. Tipo, era foda, foda. Não tinha tempo de estudar direito, né? Estudava mal pra caramba, porque era sempre... Ixi, uma batida lá, ó. E a vanzinha juntou na traseira do outro carro ali, ó. E o acidente é de lá e o povo tá parando de cá, né? Caralho. Foda, hein? Depois que encerrou o ano nesse Senador Canedo do caramba aí eu consegui encontrar a vaga lá no Novo Horizonte, onde eu tinha estudado antes, né? Voltei pra lá de novo, né? Que foi ali onde eu terminei meu 2º grau. E fui pra esse Garavelo Park, né? A casa era um pouco melhor, né? Mas o bairro era uma bosta. Tipo, era muito ruim. Asfalto não tinha. Água a gente tinha na cisterna, né? E quando vinha aquele período de seca ali, né? A cisterna secava, tinha que pagar um cara lá, que o cara descia lá dentro lá com as pá lá, uns negócios lá pra afundar mais ainda, né? Eles falaram dar fundo, né? Tem que dar fundo na cisterna, né? Pra afundar mais um pouquinho a cisterna lá, pra pegar pra ver se saía água, né? Porque secava, não tinha água, né? Não tinha água encanada na rua, não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha porra nenhuma, né? Fiquei ali até quando eu vim embora pra cá, né? Mas ali também foi um período muito complicado, porque ali eu estabilizei, né? Parei de mudar, né? E começou um período de atrito entre eu e minha mãe, né? Por causa desse cara, né? Porque eu não gostava do cara de jeito nenhum, né? Eu não gostava dele de jeito nenhum, né? Os dois discutiam muito, né? Minha mãe trabalhava pra caralho, né? Trabalhava muito mesmo, né? Pra manter a casa ali, né?
O cara não ajudava em nada. Em nada, né? E eu comecei a ficar puto com aquela situação. Como eu já me sentia o tal, né? Eu já me sentia o cara... Porque eu ganhava R$3 no dia, né? Então eu já achava que eu era top, né? Tipo, pô, ganhar R$3, né? Nessa aí que eu comprei, que eu fui pro Garavelo Park, eu consegui comprar uma bicicleta, né? Uma Monark, né? Monarcão. Que era a bicicleta que era boa, né? Pra trabalhar entregando jornal, né? Dessas vendas de jornais, eu fiz amizade com o pessoal da distribuidora. Aí eu comecei a fazer encadernação, né? Que chama de encadernação, né? O jornal vinha da impressora, né? Onde eles faziam a impressão, né? A estampa do jornal ali, né? Descia pra essa distribuidora. Aí eu ia lá trabalhar de noite, né? Estudando de noite. Aí sexta, sábado eu ia pra lá pra trabalhar, né? Fazendo encadernação nesse jornal. Aí dentro dessa distribuidora eu conheci os pessoalzinhos ali, né? Tudo mais, né, os donos ali da distribuidora. Fiz amizades, gostavam muito de mim, né? Trabalhava bem. Aí eles me arrumaram pra entregar o jornal de bicicleta. Aí eu levantava mais cedo ainda, pedalava lá desse Garavelo Park lá, até ali perto do centro de Goiânia ali, que era em Campinas, né, de bicicleta, né? Todo dia tinha que levantar mais cedo, porque eu tinha que pedalar pra caramba. Colocava uma caixinha atrás, né? Entregava o jornal nas casas, né? Fazia umas bolinhas assim, né? Ia jogando nas casas. Aí quando acabava de fazer as entregas, eu voltava pra distribuidora, pegava mais jornal ainda e ia lá pra esse ponto lá que eu tinha lá, né? Esse cruzamento quando eu ia vender, né? Pra aumentar o dinheiro, né? Aí trabalhava até uma certa hora ali da parte da tarde ali, voltava pra casa, tomava um banho ali, descansava um pouquinho e ia pra escola de noite, né? Foi indo até os meus 14, 15 anos. Minha mãe com esse moço aí, com esse senhor e esse homem, eles se separaram. Deu uma treta da porra entre os dois. Cada um foi pro canto, né? E eu fiquei na casa. Tem outra história em cima disso aí, né? Mas não... Tipo, aí já entra outras pessoas, né? Eu não vou entrar em detalhe porque aí já é vida de outras pessoas, né? Então não entra no caso, né? Eu com 15, 16 ali que eu tava ali, né? De 15 pra 16, 14 pra 15, nem lembro mais. Eu tava morando sozinho, né? Sozinho, completamente sozinho dentro da casa. Primeiro mês, né? Fiquei, porra, né? Ó, tô sozinho, né? Achava top, né? Nossa, sozinho em casa. Segundo mês cortaram a água, cortaram a luz. Cortaram água, não tinha água, né? Cortaram a luz, né? Porque com a luz eu puxava a água da cisterna, né? Porque não tinha dinheiro pra pagar, né? O dinheiro não dava, né? A despesa era alta, né? Então não dava pra pagar aquilo lá. Aí isso aí que eu lembro bem, né? Que eu passei Natal e Ano Novo sozinho em casa, né? Tipo, não tinha ninguém lá. Quando o cara tá na merda, não tem parente, que minha tia, né? Minha mãe a gente tava meio que brigada ali, né? Meio que revoltado um com o outro. Mas os amigos ali, não tinha ninguém, né? Eu passei o Natal e o Ano Novo ali completamente só dentro de uma casa, com a luz de vela assim, porque eu não tinha o dinheiro pra pagar, né? Ou eu comia, né? Que eu passei muito tempo ali à base de pão e salame, né? Mortandela ali, pão e sei lá, né? O que tinha, né? Porque o dinheiro não dava, né? Mesmo eu trabalhando muito, o dinheiro era muito pouco, né? Não dava pra manter as despesas de casa, né? Então eu fiquei por muito tempo ali com um balde. Eu pegava uma corda, né? Um fio que tinha lá dentro de casa lá. Abria a tampa da cisterna ali, né? Pegava esse balde, descia o balde lá dentro, né? Porque não tinha corrente pra puxar com a bomba, né? Aí puxava a água da cisterna, né? Com a mão, né? Tipo, com os baldezinhos que eu tinha. E levava o balde de água lá pra dentro do banheiro, né? Pra tomar banho, né? Água fria. Porque não tinha luz, né? Colocava uma vela assim em cima da pia e jogava aquela baldada d'água ali, né? Esfregava tudo mais e ia lá fora, pegava outro, né? Enchia uns dois ali assim pra tomar banho, né? Era o que eu tinha. Aí a parte que eu falo, né? Que eu não admito ninguém falar as influências, né? Pessoas, né? Pode influenciar, pode isso. Cada um é responsável por aquilo que escolhe. Não existe vítima da sociedade, não existe negro, não existe viado, não existe nada, né? Você que se coloca em certas situações. Nesse período que eu fiquei sozinho, eu conhecia a pior, acho que a pior parte da sociedade, né? Daquela região ali, que era a periferia, né? Então
eu conheci naqueles anos ali, né? Conheci assaltante de banco, conheci traficante de droga, conheci de tudo quanto é tipo de coisa ruim, né? Eu conheci naquele período meu, né? Contato, assim, de jogar bola, né? A gente brincar assim de bola ali na frente de casa ali. E os caras vendendo droga, e os caras armados, e os caras de tudo que era pior que tinha, né? Tava ali, né? Tava assim, né? De prato na minha mão, assim, né? Os caras ofereciam, quer fazer uma fita ali, mano, né? Tipo, pra você comprar aí, os caras falam de jeito, né? Quer pra você comprar um pisante aí, ó, uma peita legal pra você, né? Tipo uma camiseta, né? Essas camisetas suas de feira aí, cara, ó, e os caras sempre bem vestidos, né? Os caras tinham moto, os caras sempre tinham carro, os caras sempre tinham dinheiro no bolso, né? E eu com aquela miséria ali tinha que contar o dinheiro certinho pra pagar ou a corrente ou comer, né? Eu tinha que escolher às vezes, né? Ou eu pago ali a luz ou eu como, né? Porque o dinheiro não dava, né? Era muito pouco, né? E aquela tentação daqueles caras ali, porque os caras andavam sempre né? Sempre bem arrumados, sempre isso, né? E tudo com dinheiro sujo, né? Dinheiro de tráfico de droga, dinheiro de assalto, dinheiro de roubo, dinheiro disso. E tinha demais ali na minha frente, né? Pronto pra falar assim, ô, peraí, vou com vocês, né? Só que aí eu falo, né? Que coisa que eu não aceito. Ah, porque o malandro, ele roubou porque ele foi influenciado, né? Eu fui influenciado pra caramba. Fui influenciado pra caralho, mas muito mesmo. Mas escolhi de não fazer, né? Eu fui lá, eu tipo assim... sentava com eles ali, né? E falava, não, cara, não vou mexer com isso não, bicho. Não vou mexer com isso não, né? E nunca fui, né? Nunca tive coragem de ir, nunca fui, né? Que até desse grupo, né? De conhecidos, de amigos que a gente tinha naquela época ali, a gente conseguia fazer ali uns times ali de 22, né? Acho que era 10, 11 pra cada lado ali. Tinha um lote vago na frente da minha casa, assim, que a gente capinou ele todinho, né? Tirou o lixo de lá e fez um campo lá que dava pra jogar lá com quase 20, né? Tão grande que era, né? Desse tanto de gente que tinha, sobrou 4, né? Que o resto, todo mundo embarcou, né? Todo mundo morreu, né? Ou matado pela polícia, ou matado entre eles mesmos, ou morreu dentro de prisão, ou alguns suicidaram. Tipo, aquela vida, aquela coisa que eles manjavam, né? Morreram todos eles jovens, né? Tinha uns lá que tava sentado no bar lá, o pessoal tinha passado uns motoqueiros lá e metralhou os caras, né? Morreu até quem não tinha nada a ver, né? Os caras morreu também, né? Tipo assim, não ficou quase ninguém, né? Daquela época ali, né? E se eu tivesse entrado naquela vida, né? Talvez não... Aí. Não sabe fazer... Váberes. Ele tinha que estar na faixa de lá, né? Talvez eu tinha embarcado também, né? Porque a vida de malandro, vida de... né? Vida de ladrão, vida de traficante é curta, né? Os caras tudo morreram, né? Morreram novos, né? Com poucos anos, né? E ficou só eu mais uns 4 caretas, né? Que a gente era os caretas da época, né? Vamos passar pra cá, vamos passar esse viado aí também aqui. Lá era quebrada, naquela época ali era tranquilo e era perigoso, né? Como a gente tava sempre ali com eles ali, né? Tipo, a gente tava sempre jogando bola, né? Geralmente com a gente nunca acontecia nada, né? Tipo, ninguém entrava, mas o lugar era tipo assim, era muito zoado, né? Era periferia, tipo, não chegava a ser favela igual aquelas do Rio, né? Mas era muito zoado, né? De volta e meia tinha tiroteio de um com o outro. De volta e meia a polícia tava lá pra pegar fulano, procurando Beltrano, descendo cacete meio mundo. Tipo, tudo de ruim, né? Tipo, não era coisas boas, né? Não era uma condição boa de se ver, né? De se viver, né? Tipo, era zoado pra caramba, né? E eu sempre naquela merda ali, naquela miséria ali, né? Tipo, vendendo o almoço pra comprar janta, porque não dava dinheiro, não tinha dinheiro, não ganhava dinheiro pra nada. Nessa peleja aí, né, nessa luta aí, eu consegui, com muito sacrifício ali também, né, fazendo amizade, mostrando meu trabalho e tudo mais ali, né, que eu era capaz de fazer isso, aquilo. Eu saí dessa distribuidora, né, o proprietário da distribuidora conseguiu arrumar pra mim dentro ali onde tinha mesmo a máquina que estampava o jornal, né,
que era dentro da emissora, aquela filial da Rede Globo ali em Goiânia, né? Que é Jaime Câmara. Ali que eu comecei a melhorar um pouquinho, né? Que já tava com 17, né? 17 para 18. Foi ali que eu consegui comprar minha moto, né? Foi ali que eu comecei a interessar por jornalismo, né? Que eu trabalhava dentro da gráfica deles ali, né? Naquela época ali, acho que pegava, né? Acho que não tinha problema, né, de jovem trabalhar, né? Tipo, a gente trabalhava com 15, 16 anos ali, não tinha problema nenhum, né? Acho que agora que não pode mais, né? Será? E entrei nessa gráfica, né? Foi ali que minha vida, tipo, né? Assim, mudou, né? O salário mínimo naquela época ali era acho que era 140 reais. Era uma coisa assim, o salário mínimo, né? E eu pegava, tipo, 3, 4 salários mínimos, né? Pegava 400 alguma coisa por mês, né? Era muito, né? Pela minha idade que eu tinha e pelo trabalho, né? Tudo mais. Trabalhava de noite, né? Morcegão, né? Entrava 9 horas da noite. E trabalha até de madrugada, né? Até no dia de manhã cedo, né? Mas lá para as 4 horas da manhã, ali, 5 horas da manhã, que é o horário que eu saía, né? Aí comecei a interessar por jornalismo, né? Fiz lá uns vestibular lá, né? Não passei em uns, passei em outros, né? Aí comecei a ir frequentar um curso lá, né? Mas não... Isso aqui não dava, né? Porque o curso era 700, 600 e tanto. E não dava, né? O dinheiro não dava pra me pagar aquilo lá. Tinha comprado um som de festa pra fazer... Pra alugar, pra fazer festa, casamento, esses negócios assim, né? Pra ajudar naquela... no orçamento da casa, né? Que tinha que manter a casa, né? Sempre só, né? Sempre só. E não dava, né? É isso aí que é a honra do brasileiro, né? O brasileiro, quando ele tá na pior, quando o cara é honesto, ele consegue se desdobrar em 4, 5. O cara faz tanto bico, faz tanta coisa, né? Aprende a fazer tanta coisa, né? Pra manter a casa dele, né? Ainda mais quem tem família. Lembro de um amigo meu lá que trabalhava em lanchonete, trabalhava entregando pizza, trabalhava fazendo isso, trabalhava fazendo limpeza. Era marceneiro, era pedreiro, era eletricista. Os caras faziam de tudo ali pra manter o orçamento da casa deles, né? Já tinha filho, né? Esse cara ralava demais, né? Sempre foi assim, né? Sempre foi, né? Sempre deu aquele jeito ali, né? Pra viver, né? Sobreviver, né? Que a gente praticamente sobrevivia, né? Isso, eu já tinha minha moto, mas não conseguia pagar a faculdade, né? Aí era outras escolhas, né? Que eu tinha que escolher de novo, né? Ou eu estudo, ou eu como, né? Escolher, porque os dois não dava pra fazer. Nisso aí mudou algumas coisas lá no bairro lá. O bairro só foi ficando pior. Só foi ficando pior. Pior. Tipo, aí os ladrões já estavam entrando dentro de casa. A minha mãe tinha voltado a morar lá comigo lá. Aí tava uma situação meio que complicada também de novo, né? Tipo, a gente melhora, parece que você tá subindo um pouquinho assim, quando é fé você cai de novo, né? A minha mãe voltando do trabalho lá, os malas lá tinha um becozinho que a gente passava, aquela passagem, a gente descia do ônibus, passava nesse becozinho ali, né? Pra ir pra casa. Os caras foram lá e colocaram a faca na barriga dela aqui, assim, roubou o salário dela todinho, né? Foi que fudeu com nós aí também, né? Que quebrou aí fudeu com o orçamento da casa de novo, né? A gente achou que tá melhorando, né? Tá melhorando. Fudeu com a cabeça da gente de novo, né? Porque... Ó o bitoca. O dinheiro não dava, né? O dinheiro não dava. E nesse período aí que eu fui alimentando aquela vontade de ir embora do Brasil, né? Foi ali que eu tentei... Eu não tava satisfeito, porque a gente fazia muito, né? Mas demais... pra uma realidade que não dava nada em volta, né? A gente não tinha nada em volta. A saúde era uma bosta, que tá até hoje, né? Não mudou nada, né? A gente trabalhava pra caramba, trabalhava pra caralho, né? Pagava um monte de taxa ali das coisas ali. E não tinha asfalto nem na estrada, né? A gente morava na poeira ali, né? No mês nos meses mais secos, né? Da estiagem que eles falavam lá. Molecada lá passava mal pra caramba, com problema de bronquite, de asma, não respirava, né? Por causa da poeira que tinha, né? É um lugar foda, né? E aquele ali foi ficando revoltado, né? Assim, cara, pelo tanto de esforço que a gente faz, o tanto de sofrimento que a gente tem, né?
E a gente não consegue ter nada, cara. Eu tinha mal a pena, assim, pagado eu tinha comprado uma RDzinha velha pra caramba, né? Que não tinha nem o painelzinho assim, né? Pra ir trabalhar. Aí pegava, alugava pegava o carro de emprestado de um, pagava dinheiro pra outro pra carregar esse som meu, né? Que eu tinha comprado umas 2 caixas ali pra fazer festa, né? Pra tentar ajudar ali no orçamento, mas não dava também, né? Aí eu troquei de moto, peguei uma moto um pouco melhor. Sempre endividado, não dava pra porra nenhuma. O cara sempre endividado e trabalhando pra caramba, fazendo festa, né, alugando som pra festa, trabalhando de madrugada, ajudando em casa lá, que minha mãe tinha, aí mudou a confecção dela pra casa lá, ajudava, não dava, o dinheiro não dava pra nada, né, e mesmo assim, né, tentando guardar ali, quebrava um trem, pronto, o dinheiro ia embora, né, se segurava mais um pouquinho, quebrava uma porra na moto, o dinheiro ia embora e não sobrava pra nada, a gente só sobrevivia, né. Você ficava naquela ali, tipo, nadando pra chegar na praia ali e não chegava, né? Não dava, né? Você não tinha, sei lá, né? Não dava uma estabilidade econômica, não dava nada, né? E eu fui ficando puto com aquilo ali, né? Puto, né? Tipo, cara, eu queria estudar, não conseguia estudar, né? Não tinha dinheiro pra pagar a universidade, né? As universidades, aquelas federais lá, era só filho de rico, porque os cursos eram tudo integral, né? Os caras entravam de manhã, saiam de tarde. E pobre, como é que estuda uma desgrama dessa? Como é que o cara vai estudar num período integral se o cara tem que ralar durante o dia? Não tinha como, né? Era impossível, né? Era sempre assim, né? O filho de rico, né? Que teve uma formação boa, né? Ia lá para as federais, né? E os quebrados ia pra universidade pública, privada, né? Pagar lá, aí que o cara atolava nas dívidas, né? Era dívida em cima de dívida, né? Que foi o que aconteceu comigo, né? Tava ganhando bem, né? Tava, mas não dava pra bancar as duas coisas, né? Eu tinha que escolher ou isso ou aquilo, né? Não dava pra ter as duas, né? Não dava pra comer, ter um teto em cima da cabeça, que é as coisas básicas da vida, né? Você comer, você ter pão em cima da sua mesa, e pagar o diabo de um curso, né? De uma coisa, de uma formação pra você mesmo, né? Eu tinha que escolher, ou eu como, ou pago a desgrama do curso. Os dois não dava pra fazer os dois. Mesmo trabalhando pra caralho, muito, né? Não dava, tinha que escolher ou um ou outro. Ou você come, ou você estuda. Os dois, meu filho, desculpa, mas não dá. Foi aí que eu fui ficando doido com aquilo. Não tinha asfalto na porta de casa, poeira pra caramba, sujeira do caralho, ladrão entrando em casa o tempo todo, né? E era fulano que morria, era Beltrano que morria, era não sei quem que tomava tiro de polícia, era não sei quem lá que tinha sido esfaqueado no bar. Essa era a realidade que eu tinha, né? Essa era a realidade que eu tinha quando era adolescente, né? De criança pra adolescente, né? Aí comecei a juntar um dinheiro ali, vendi a moto, né? Tentei a primeira vez pra sair de lá, não deu certo, né? Não dava certo, né? Nunca dava certo nada, né? Nada dava certo, né? Tinha dado demissão lá no Jaime Câmara. Aí as passagens, os negócios lá que aí miou na hora lá e fiquei sem trabalho. Sobrou só um dinheirinho ali, né? Foi que, não lembro se foi meu pai que me emprestou um dinheiro lá, não sei quem foi que me ajudou lá, que deu uma inteira, né? Junto com um cartão, não sei mais de quem, que eu consegui comprar uma passagem pra ir pra Itália, né? Mas eu fui pra Itália só com a passagem, né? Tinha pagado 4 mil reais, que era muita grana naquela época, né? Era muito dinheiro, né? O salário mínimo era 150, né? Era 160, era o salário mínimo da época. Então pensa, você pagar 4 mil conto numa porra de uma passagem, né? Quantos salários mínimos não tava ali incluído ali? Aí peguei um pouco aqui, um pouco ali, emprestado aqui, emprestado dali, e vendi a moto, e o pouco que tinha sobrado da moto, fui inteirando, moedinha com moedinha, isso, aquilo, né? Fui lá e consegui comprar a passagem. E fui pra Itália com nada no bolso, né? Nada. Nada. Cheguei lá também sem conhecer. Tinha uma menina lá que me deu a mão, né? Mas tipo, as promessas, né? Tudo que tinha, né? Sembrava, parecia que eu ia ganhar rios de dinheiro, né? Não ganhei foi porra nenhuma, né? Cheguei lá, um pouco de dinheiro lá, também que ela tinha me emprestado, só pra mim entrar lá, né? Quando eu entrei lá no aeroporto lá quando eu passei na imigração lá na Itália, lá, ela teve que pegar o dinheiro de volta porque era de outra pessoa também, né? Então assim, eu cheguei lá na Itália com a mão na frente e outra atrás, só com a bolsa,
né? Cheio de roupa de verão, né? Roupa de lá de Goiânia, né? Camiseta, short, né? Chinela de praia, esse tipo de coisa assim, né? Chinela havaiana, tudo mais, né? Roupa de frio eu não tinha, não sabia nem o que era frio, né? Porque eu não tinha nada, eu não tinha absolutamente nada, né? E era como eu falava, mesmo que parecesse que sembrasse, né? Que parecesse ter, que tava bom, né? Eu falei assim, cara, entrei numa empresa boa, né? E tudo mais. Dentro desse Jaime Câmara, né? Voltando um pouquinho no passado aí, eu fiz um monte de teste lá, né? Pra tentar, pra subir, né? Mas ia sempre alguém que era conhecido não sei de quem, era conhecido um tal de jornalista, era Beltrano que puxava não sei o que. Era gente que não tinha qualificação nenhuma, né? E que ia pegando os cargos, né? Que tava ali, que eu tinha o domínio, que eu sabia fazer, mas eu não conseguia pegar porque tinha sempre alguém que tava arrastando outro lá pra dentro, né? Não dá, tipo assim, parecia que tudo você vivia dentro de uma gaiola ali, uma merda de uma gaiola, né? Você doido pra sair dali de dentro, né? Pra tentar conquistar as coisas e não ia. Não dava. Tentava aqui, não dava. Tentava ali, não dava, né? Tipo, era uma bosta, né? E foi por isso que eu saí de lá, né? Que eu fiquei... Eu não aguentava aquilo ali mais, né? Pra mim aquilo ali não era vida mais, né? Não era vida, era sobreviver, né? Eu não nasci pra sobreviver, né? Eu sempre falava assim, cara, eu não vim no mundo pra sobreviver não, bicho. Quem gosta de migalha é pombo. Eu não vim aqui pra comer migalha. Eu não vim nesse mundo pra comer migalha, né? Eu sempre falava, cara, eu quero ser uma águia, cara. Eu quero voar lá em cima. Eu não quero comer migalha que cai no chão, não, né? E lá na minha realidade, naquela época minha ali, a gente comia migalha, né? Era migalha, né? Era sofrimento, era problema, era violência ali no bairro ali, era tudo que não prestava e a gente só nas migalhas, né? E pra mim não dava, né? Pra mim não dava. Por isso que o pessoal fala, volta, né? Porque isso, porque você abandonou. E eu falo sempre, né? O brasileiro, né? A nação brasileira, ela nunca me deu porra nenhuma, né? Nada, absolutamente nada, né? Então assim, eu saí de lá, quando eu comprei a passagem, né? Que eu peguei a passagem na minha mão assim, eu falei, aqui eu não volto nunca mais. Pra morar aqui eu não volto nunca mais. Se Deus abençoar essa passagem minha aqui eu não ponho o pé pra morar mais nunca na minha vida. Nem que eu passe fome de lá. Mas aqui eu não volto. E tô aqui até hoje, né? Já vai de 2003, né? A gente tá em 2018. E com crise, sem crise, com apertos que a gente passou na Itália e trancos e barrancos, eu tô aqui até hoje, né? Vai pra 15 anos, né? E aí a pessoa pergunta, né? Tem vontade de voltar, né? Tem isso, tem aquilo. Aquilo que eu deixei lá não existe mais, né? Acabou, né? Não tem mais aquilo lá, né? Os amigos que eu tinha, né? Mesmo assim, a gente vivia numa quebradeira danada, né? Mas a gente era tipo meio que feliz, né? A gente sentava ali na porta de casa ali com uma garrafinha de Coca-Cola, dividia entre a gente ali, ria pra caramba, né? Conversava pra caramba. Era legal, né? Quando era na meia que infância minha ali, né? A gente brincava muito, né? E pipa e... brincava muito, né? Mas era situações complicadas demais, né? Então assim, o povo que vê, né? O cara tá dirigindo, o povo tá no céu, né? Tá isso, tá aquilo, mas não sabe o que eu tive que enfrentar, o que eu passei, né? Até chegar aqui, né? Certo que tem pessoas que têm situações bem piores, né? Bem piores, né? Mas bem piores mesmo que a minha, né? Só que é aquela que eu falo, né? Não existe vítima da sociedade, a escolha é sua, né? E eu tenho exemplo dentro da minha família de tio, né? Que saiu de casa com 8 anos, 9 anos, foi pra São Paulo, né? Sozinho, né? Que esse cara é meu ídolo, né? E o cara morou debaixo da ponte, o cara morou na estação da Sé, o cara morou dentro de banheiro, né? O cara se fudeu a vida todinha. O cara teve possibilidade de ser traficante, de ser ladrão, de ser tudo quanto é coisa pior que tinha, que São Paulo ofereceu pra ele. E ele escolheu a estrada de ser honesto, de ser trabalhador, de garrar. E virou um puta do empresário lá em São Paulo. Então quem escolhe a estrada, né, somos nós, né? Eu escolhi essa de cá, né? Ele escolheu de garrar lá o sonho dele, né? De ter a empresa dele, de ter o negócio dele. E conseguiu também. E era um cara que saiu da miséria. Miséria. A história do meu tio é bem pior do que a minha.
bem pior do que a minha. E saiu da miséria, que morava naquelas casinhas de pau-a-pique ali em Goiás ali. Eles nasceram em Goiás, né, a família do meu pai. Foi pra São Paulo sem nada. Moleque, morando debaixo da ponte, morando na estação, morando onde que dava. Morando dentro de banheiro, porque ele falou que o cara alugou um banheiro pra ele, né. Eu falei assim, eu tinha que dormir com as pernas em cima da privada, assim, que era o lugar que eu tinha. Pelo menos ali não passava frio. Mas ele escolheu a estrada, né, justa, né. Então, cabe a nós, né, escolher qual lado que você vai pegar. Ou esse, né, ou o ruim, ou o bom. A escolha é tua, né. E aquela que você pegar, né, se for estrada boa, né, o seu sonho, aquilo que você tem que acreditar, cara, até o final. Porque senão não vai vir nada de mão beijada. Ninguém vai lá te dar as coisas. Tudo aquilo que eu passei, aquelas merda ali, aqueles problemas todos ali, né, e trocando de casa, isso e aquilo. E conhecido que roubava banco e aquela coisa toda, tava tudo ali, era só escolher, né. Porra, quero usar uma peita legal, igual eles falavam, um pisante legal. Olha lá, eu te dou um ferro aí, vocês vão lá, vamos puxar uma loteria ali, uma casa lotérica, alguma coisa ali. Amanhã você já tá com 1000 conto na mão aí, só você vai comprar suas coisas, né? Eu não, deixa eu quieto, que eu quero ganhar meus 3 reais por dia aqui e eu tô feliz desse jeito. É suado, né? É meu, né? Ninguém vai me tomar isso daqui. Tá aí. Espero que... Tem mais, muita mais história, né? Mas aí vai vir um filme, né? Tipo, é muita coisa, né? É muita coisa que aconteceu nesse meio tempo aí, né? Principalmente lá, mas muita coisa triste, né? Muita coisa ruim. Eu dei só uma resumida, né? Só pra vocês terem uma ideia do que foi, né? Meu passado, né? Beijo na bunda, galera. Curtiu, já sabe. Deixa aí seu like. Deixa seu comentário, sua opinião, né? Deixa aí um pedaço aí daquilo, se é parecido da sua história, se não é. E é nóis. Fumou!